Certamente em algum momento da sua vida você falou: irei começar a investir hoje, mudarei minha vida e me tornarei uma pessoa rica. Mas aí você para e se pergunta: poxa, tanta gente já se deu mal em diversos investimentos. Alguns caíram em pirâmides financeiras, outros caíram nas suas próprias ganâncias e acabaram se frustrando em um comércio. E aí você se pergunta: poxa, será que esse meio de investimento, será que essa área de empreendedorismo de fato dá certo? Aí você começa a se perguntar como que essas pessoas ricas pensam, como que elas conseguem chegar ao sucesso e como elas conseguem construir uma fortuna tão grande. Aí você para e olha um cara como Warren Buffett, uma pessoa extremamente esperta e sagaz no meio financeiro, que agora já mais para o final de sua vida, de certa forma após os 70 anos, consegue construir uma grande fortuna através de investimentos feitos no passado. E você então para e se pergunta: onde é que ele investiu esse dinheiro? Não, melhor, eu quero saber qual é o investimento mais rentável do mundo. Meu nome é Micael Silveira e no vídeo de hoje eu te responderei essa pergunta de forma simples e objetiva. Antes de começarmos este vídeo, verifique se você está inscrito aqui no canal, se tem curtido e compartilhado as nossas publicações e se ativou o sininho de notificações para receber em primeira mão os nossos vídeos. Vamos lá. O ano é 2009 e você fala: em 2010 eu farei o maior investimento da minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou saber um pouco mais sobre essas moedas virtuais que estão sendo criadas. E então você se depara com o Bitcoin. Lá no ano de 2010 você fala: poxa, é essa moeda que eu vou comprar. Eu tenho só R$1 para investir, então eu vou comprar R$1 de Bitcoin. Naquele ano, mais ou menos por meados de julho, você percebe que o Bitcoin está ao exato valor de 0,08 centavos. E aquele R$1 que você comprou dará uma fração de mais ou menos 12,5 Bitcoins. Então você tem 12,5 Bitcoins no seu bolso. No ano de 2019 você fala: poxa, eu tenho 12,5 Bitcoins e eu tinha esquecido. Vou olhar aqui na minha carteira Bitcoin quanto que esse negócio me rendeu. Quando você abre a sua carteira Bitcoin, você se depara com R$875 mil na sua conta. E você não entende o porquê que isso aconteceu. A resposta é muito simples. O Bitcoin valorizou muita grana nesse tempo. O que na época ele era 0,08 centavos, ele se tornou R$70 mil. E para ir um pouquinho mais longe, se você fosse um pouco mais corajoso, aquele Bitcoin que era R$70 mil naquela época, hoje em 2021, está custando em média R$350 mil. Mas eu vou te falar uma coisa: esse não é o investimento mais rentável, infelizmente. Sabe por quê? Porque você não teria coragem naquela época de investir no Bitcoin, logo você não teria esse valor, e não temos, na verdade. Sabe por quê? Enfim, continua assistindo que você vai descobrir. Micael, quer dizer que esse não é o investimento mais alto que existe? Não é. Mas Micael, olha o valor que eu teria. Mas será que você não gastaria esse valor por inteiro sem até saber? Ou melhor, você nem ia saber o que era Bitcoin, só descobriu que era uma menor criptomoeda. Você vai entender um pouco mais sobre o que eu tô falando. Continua assistindo. Tá, Micael, mas ano passado eu era um pouco mais maduro. Durante a pandemia eu guardei uma reserva de dinheiro para investir. Então o ano é 2020 e você decide o quê? Começar a investir. Em outubro de 2020 você fala: vou comprar ações na Bolsa de Valores. Tá, então pera aí. Então você vai comprar ações na Bolsa de Valores. E qual que você vai comprar? Micael, eu vou comprar do Banco Inter. Tá bom, você vai comprar ações do Banco Inter. E que fração você vai comprar? Vou comprar R$10 mil de ações do Banco Inter. Opa, bacana. É a longo prazo? Aí você vai e me fala: é até onde eu consegui uma renda. Beleza. Que tipo de renda? Uma que tem os juros altos. Tranquilo, até aí tudo bem. O ano então é 2021 e nesse período de hoje você vai lá ver quantas suas ações rentabilizaram e você olha que as ações do Banco Inter renderam 102%. Aqueles 10 mil hoje se tornaram 20 mil e alguns quebradinhos, 200 e pouco. E Micael, então esse é o melhor rendimento, afinal é bem mais conservado do que a criptomoeda. Tô certo? Não, você tá errado. Sabe por quê? Porque você não investiu e você não tem nada. Afinal foi apenas um exemplo. E além de tudo, esse não é o maior investimento ainda. Resumindo, nós passamos pelo Bitcoin com esse valor absurdo. Nós passamos agora por ações e novamente... Ah, Micael, entendi, peraí. O canal é sobre empreendedorismo, então certamente o melhor investimento que tem é eu ir pra rua, empreender, criar meu negócio e ficar rico. Será que é isso? Por exemplo, você sabe hoje quanto que vale a Tesla e como que ela começou através do grande empresário Elon Musk? Certamente você não sabia, mas ele tinha apenas uma quantia de reserva certinha para investir em 3 empresas, em 3 projetos. Dentre eles a Tesla, a SpaceX e outra empresa que eu agora não me recordo o nome, afinal ela não está tanto nos holofotes, mas em breve virá.
é um pouco sobre tecnologia. Diante disso, ele decidiu investir um pouco mais na Tesla. E o que aconteceu? Uma coisa muito simples. Hoje a Tesla vale mais de 800 bilhões de dólares, porque ele investiu no passado, teve coragem, arriscou e olha só no que se tornou. Mikael, você está indo muito longe, traz um pouco mais para a nossa realidade. Bilhões é um valor muito alto, é algo raro de acontecer. Tá bom, então vamos começar novamente. Supondo que você hoje abre uma loja, pode ser de uma lanchonete qualquer, vou dar exemplo de açaí, que é algo mais próximo da minha realidade. Então nós começamos agora por um açaí, você abre um açaí. Em média, quanto que dá para abrir um açaí legal? Eu vou te dizer aqui uma média de 35 mil reais a 40 mil reais. Você abre um legal, um lugar bacana, dependendo das condições de estrutura do local. Então, com o tempo, você começa a fazer os juros compostos empresariais, que depois eu vou ensinar em outro vídeo como que isso acontece. E então, depois de um tempo que você viu realmente que dá certo abrir uma loja, você, poxa, eu vou abrir outra. Dessa vez você vai começar a ter que confiar em pessoas. E aí entra outra situação também que é para outro vídeo, muito importante de ser estudado. Então você começa a abrir uma loja, abrir outra, até que você abre o exato valor de 10 lojas e apenas administra elas de forma superficial. Pois uma pessoa para cuidar da parte administrativa você contrata, lembre-se. É sempre melhor delegar funções para poder você ter um pouco mais de tempo. Afinal, você precisa, além de confiar em pessoas, ter tempo para gerir tudo isso. Afinal, também, você é a central das ideias. Mas recapitulando um pouco, se você tem 10 lojas, suponhando que o faturamento fique entre 15 a 20 mil reais no bruto de cada loja, você consegue ter em média uma receita ali por baixo, bem baixo mesmo, que é muito mais que isso, após pagar todo mundo, uma média de 2 mil reais de sobra para você. Lembrando que esse valor é exemplificativo, pois depende muito da forma que você gerencia a empresa, da quantidade de funcionários, da forma de funcionamento e como você propaga o seu negócio. Tudo isso influencia na rentabilidade final. Logo no final das contas, de cada uma das lojas tendo 2 mil reais, nas 10 lojas você terá 20 mil reais de faturamento líquido para o seu bolso de cada uma delas, de certa forma sendo apenas a cabeça, sendo a central de tudo, delegando funções. Ah, Mikael, entendi. Então você está me ensinando que eu devo empreender, abrir várias, e assim eu farei o maior investimento da minha vida. É isso? Ainda não é isso. Sabe por quê? Porque se fosse, talvez nós já teríamos feito, e alguns fizeram. Só que existe algo mais importante do que tudo isso. E o maior investimento do mundo, em regra, não é esses 3 últimos que eu falei, e sim o que eu irei falar agora. Pensa comigo, será que cada um dos exemplos que eu dei, você investiria se você não tivesse conhecimento? Certamente não, porque se tivesse, teria investido. Da mesma forma, eu. Então, Mikael, você está dizendo que uma das características dos melhores investimentos está condicionada ao conhecimento? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas alguma. Sabe por quê? Nós precisamos ter casca. Você pode ver que a maioria das pessoas que ganham na loteria, elas consequentemente se tornam pobres novamente em um decurso de prazo de no máximo 5 anos. Sabe por quê? Porque riqueza não diz respeito ao dinheiro em si. A riqueza diz respeito a como a sua estrutura está pronta para lidar com o dinheiro, que é a maior das falhas das pessoas que acabam tendo dinheiro. Logo, o que é denominado riqueza é aquilo que você tem dentro de você, o seu conhecimento, o seu pensamento. Tá, Mikael? Então quer dizer que primeiro eu tenho que criar o conhecimento para poder depois eu começar a saber qual dos maiores investimentos. Exatamente isso. Na verdade, os 3 primeiros exemplos que eu dei é o fim e também o meio, mas não é o início. O início nunca deve ser você ir direto ao ponto sem ter conhecimento. Você tem que criar casca, ao menos um pouco de casca. Afinal, no meio do caminho a gente vai aprendendo e podando. Afinal, é na prática que a gente aprende. Mas também criando um pouco de casca antes de tudo. Tá bom, Mikael, e como é que eu crio um pouco mais de conhecimento para poder começar a fazer esse investimento e lidar com o maior investimento da minha vida? Eu vou te dizer de forma bem simples. Primeiro de todos é um que eu tenho criado o hábito recente, principalmente no finalzinho de 2020 para o ano de 2021, que eu coloquei para aplicá-lo de forma mais concisa, de forma mais concreta, que é praticar o hábito da leitura. Inclusive, tem alguns livros para indicar, esse aqui, que é Mais Esperto que o Diabo. Na verdade, você talvez já até escutou falar, Thiago Negro inclusive faz a parte introdutória, ele diz muito sobre o medo.
Ele é algo para você ser tratado de dentro, para ter uma mudança de mente. Posso também colocar aí o Segredos da Mente Milionária, o Monge Executivo, pois de nada adianta, por exemplo, um empreendimento sem o espírito de liderança. Elon Musk não chegou ao ponto que ele está sem conhecer um pouco sobre liderança. Elon Musk também não faria a Tesla se ele não tivesse a coragem. E para ter coragem você tem que lutar contra o pior inimigo, que é o medo. Algo que ele, de certa forma, teve mais venceu pela coragem. E também é muito importante também ler outros livros, como por exemplo esse aqui, As 48 Leis do Poder. É um livro que eu apenas li o sumário, nem li ainda de fato, mas é algo que me chamou minha atenção, dando uma leitura superficial. Eu gosto muito de ler livros de forma que eu aprenda parte por parte para poder agregar algum valor e colocar em prática na vida. Lembre-se, não adianta nada ler livro por ler, você tem que colocar em prática na sua vida para poder ver se faz diferença. Foi assim que minha vida mudou bastante depois que eu li o livro Segredos da Mente Milionária. Tá, Michael, é só ler livro e pronto? Não é bem assim. Na verdade, tem muitas pessoas que têm preconceito com aqueles grandes eventos que tem de coach falando, palestras motivacionais. Aquilo é muito bom. Sabe por quê? Muitas pessoas vão e na hora estão no gás incrível, mas depois elas acabam caindo no desânimo. Sabe por quê? Porque são vencidas pelo medo do fracasso e acabam se desanimando e voltando a estarem alienadas. Inclusive, tirei desse livro aqui. Porém, eu acredito muito que é necessário sim fazer esse curso. Você acaba tendo contato, aumentando seu network, conhecendo pessoas que chegaram ao patamar. Isso é importante, ter sempre inspirações. Inspirações faz com que a gente queira ou se sinta motivado a chegar ao nível daquela pessoa e algum dia até se tornar um pouco superior, alcançar níveis extremos. Então vamos resumir tudo isso aqui? Você sabe qual é o maior dos investimentos que existe hoje na humanidade? É o investimento no desenvolvimento pessoal. É aquilo que você agrega valor em si e não a coisas materiais. Sabe por quê? Quando você coloca dinheiro em você, naquilo que você sabe, automaticamente se converterá em algum momento como consequência tendo uma atribuição financeira. Você quer um exemplo muito simples? Suponhamos que você trabalha em uma empresa e você almeja crescer lá dentro. Logo, como você vai fazer para crescer lá dentro? Primeiro, você vai ter que se desenvolver pessoalmente para se destacar. Logo, você vai ter que praticar mais o hábito de leitura referente ao que você trabalha. Logo, você vai começar a crescer um pouco mais seu intelecto e colocar em prática coisas melhores. Vai frequentar lugares melhores para melhorar o seu network, vai começar a desenvolver em si. Logo, com o tempo, você, de forma espontânea, vai subir de cargo. Se você sobe de cargo porque agregou valor em si, automaticamente será convertido em âmbito financeiro. No caso, será convertido em dinheiro no bolso. Por quê? Porque você desenvolveu algo dentro de si. E é sobre isso a parte importante. O maior dos investimentos não é em si a finalidade ou meio, que é o lugar onde você colocará o seu dinheiro, ou o lugar que você desenvolverá o seu tempo, mas sim onde você começa, no caso, onde cria a sua casca. Afinal, um prédio não é construído pelos andares, e sim pelos alicerces. Então, a base é sempre o mais importante. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir nossos vídeos, de compartilhar, para alcançarmos um número maior de pessoas aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.